Nessa aula, vamos observar o fenômeno da plasmólise observada ao microscópio. Para realizar essa aula prática, vamos precisar de uma cebola, de preferência cebola roxa, faca, lamínula, pinça, gilete, uma solução de NaCl e água. A cebola roxa é preferida em relação à cebola branca porque ela apresenta um pigmento que dá a coloração avermelhada à cebola, que é a antocianina. Então, as antocianinas, elas se acumulam nos vacúolos da célula das escamas da cebola, como veremos a seguir. Aqui nós vemos então a cebola cortada ao meio e algumas das escamas já separadas. As escamas são folhas modificadas e nós podemos ver que elas apresentam uma face externa onde a concentração de antocianinas é bastante alta e uma face interna que tem menos antocianinas e que apresenta uma facilidade em relação à remoção da epiderme interna. Aqui nós vemos que quando a cebola é cortada exatamente ao meio, uma das extremidades apresenta uma concentração maior de antocianinas. Essa epiderme interna da cebola, ela é mais facilmente removível. Então, o que nós vamos fazer é tentar pegar pequenos segmentos daquela região da extremidade que acumula mais antocianinas. A epiderme interna da escama é uma camada muito fina e com auxílio de uma pinça é possível separar a epiderme interna do resto dos tecidos da escama. Com o auxílio de uma gilete é possível então se cortar pequenos segmentos da epiderme interna de mais ou menos meio centímetro de largura e meio centímetro de comprimento. Sobre a lâmina, então, nós colocamos de 2 a 3 gotas de água e sobre a gota de água colocamos o segmento de epiderme interna da cebola, pegando exatamente aquela parte da extremidade da escama que apresentava maior concentração de antocianinas. E vamos colocar sobre esse sistema, água mais segmento de epiderme, uma lamínula, para observar ao microscópio. A primeira observação ao microscópio, portanto, será em água. E nessa condição, nós vamos observar o aspecto natural das células, exatamente como elas estão na epiderme interna. Ao microscópio, observamos que a epiderme interna é constituída por células retangulares, contendo antocianinas ou não, e que se justapõem umas sobre as outras como os tijolos de uma parede. E nós observamos então as paredes celulares das várias células justapostas. Nas células que contêm as antocianinas, como as antocianinas são solúveis em água, elas estão dissolvidas no vacúolo da célula. Então, nós vemos o vacúolo da célula, da epiderme, ele ocupa a maior extensão da célula, isso porque as células da epiderme são células que já têm um grande grau de diferenciação. Na verdade, o que as antocianinas marcam visualmente para nós é a região do vacúolo.
O vacúolo ocupa maior extensão do volume celular. E a gente poderia perguntar, e onde fica o citoplasma da célula? Se pudéssemos observar ao microscópio eletrônico, veríamos que o vacúolo ocupando maior parte do volume celular, sendo rodeado pelo tonoplasto, que é a membrana do vacúolo. Em seguida, veríamos uma camada muito fina do citoplasma, contendo todas as organelas celulares, comprimida contra a membrana citoplasmática. Em seguida, veríamos a parede celular delimitando a célula. É importante lembrar que a parede celular é representada por essas linhas fininhas que separam as células, é formada por polissacarídeos, que conferem uma certa rigidez à parede celular. Lembra que a parede celular ela é constituída de celulose, hemicelulose, pectina e outros polissacarídeos que conferem resistência à parede. Vamos agora ver o que acontece quando removemos toda a água e pingamos sobre o segmento da epiderme interna algumas gotas da solução salina, são de NaCl, contendo 6 gramas de NaCl dissolvidos em 50 ml de água, que é então uma solução hipertônica, mais concentrada do que a concentração interna das células da cebola. E aqui nós temos então o aspecto das células plasmolizadas. O que acontece quando a célula é colocada no meio hipertônico? Ela perde água, ocorre uma saída de água da célula para um meio externo. Com isso, nós observamos que os vacúolos diminuem de tamanho. Então, nós podemos dizer que a saída de água da célula ela acontece não somente com a água do vacúolo, mas também com a água do citoplasma. Então, a célula toda murcha. Mas, no caso, como nós estamos trabalhando com a cebola roxa, é possível visualizar a alteração drástica no volume dos vacúolos. Bem, então a plasmólise é a saída da água da célula quando a célula é colocada no meio hipertônico. Então, todo o conjunto da célula, ou seja, vacúolo, citoplasma e membrana celular, se destacam da parede celular, se descolam da parede celular, porque a célula então está diminuindo de volume. Mas a parede celular, como é muito rígida, ela não sofre alterações. E se observa também nessa lâmina que a saída de água da célula pode ser tão intensa que o vacúolo pode se fragmentar em vários pedaços, como pode ser visto em algumas células com aparentemente 2 vacúolos, mas não é, elas apresentam um único vacúolo que, devido à saída intensa da água, ele se fragmenta em vários, pode se fragmentar em vários vacúolos. Aqui nós temos então uma situação de plasmólise intensa. Observem como os vacúolos reduziram de volume, como eles murcharam, e muitas vezes é possível observar a presença de pontes citoplasmáticas que ainda permanecem ligando uma célula à outra. As pontes citoplasmáticas, elas são ligações
entre os citoplasmas das células, né? Então, as células se comunicam através dessas pontes citoplasmáticas e elas são, numa situação de plasmólise intensa, os últimos pontos da célula que se rompem, né? Então, se a plasmólise for muito intensa ainda, nós observamos a ruptura de todas as pontes citoplasmáticas que uniam os citoplasmas das células da epiderme. Bom, dependendo do nível de plasmólise que a célula sofre, ela pode se recuperar normalmente se ela for reidratada. Mas, se o nível de plasmólise é muito intenso, que leva à ruptura das membranas das organelas, ruptura dos vacúolos, né? Temos que pensar que se a membrana do vacúolo se rompeu e ele se fragmentou em vários outros, esse mesmo processo deve ter ocorrido também com a membrana citoplasmática, com a membrana das demais organelas celulares, né? Então, imagina isso acontecendo com uma mitocôndria. A mitocôndria, ela apresenta processos bioquímicos que acontecem nas membranas, como, por exemplo, a formação do ATP, a fosforilação oxidativa. Apresenta o ciclo de Krebs, que acontece dentro da matriz mitocondrial. Então, se as membranas da mitocôndria, por exemplo, são destruídas devido à perda de água intensa, mesmo que depois a célula seja colocada num ambiente onde haja água e ela se reidrate, as organelas não têm mais condição de serem funcionais. Então, todo o metabolismo da célula vai ficar prejudicado, ou seja, essa célula ela não tem mais viabilidade. Uma outra coisa que acontece também quando a plasmólise é muito intensa é que muitas proteínas são desnaturadas pela desidratação, né? Então, lembra que as proteínas, para terem atividade, como enzimas, elas têm que ter um nível de hidratação garantido na célula. Então, essa alteração na desnaturação das moléculas devido à desidratação é um outro aspecto negativo da plasmólise. E essa plasmólise, ela pode acontecer na natureza? Bom, a plasmólise está acontecendo nas plantas sempre que elas estão expostas a situações que induzem a desidratação, que induzem a perda de água. Por exemplo, a falta de chuva numa determinada região. Conforme o solo vai secando, ele vai ocasionando uma plasmólise do sistema radicular, né? Porque na medida que o solo vai perdendo água, ele vai se tornando uma solução de sais mais concentrada. E isso vai acabar desencadeando a plasmólise das raízes da planta. Um outro exemplo é que, por exemplo, nas culturas agronômicas, né? Cultura de soja, cultura de feijão, cultura de arroz, sempre que são adicionados os adubos minerais, a adubação mineral ao solo, mexe com a concentração salina do solo. E se essa adubação não for seguida de uma irrigação adequada, ou se ela não for feita numa época em que
haja chuva para diluir a concentração desses sais no solo, ela também pode provocar a queima das raízes, que nada mais é do que a plasmólise do sistema radicular, que acontece devido à perda de água da raiz para o solo.